Escorpião, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de agosto. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Escorpião, sejam muito bem-vindos à vossa leitura. Bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever. E hoje a gente vai começar aqui com o nosso oráculo da semente estelar, pra gente ver quais que são as energias presentes, as energias predominantes do seu momento atual, ok? Por isso vamos ver então, Escorpião, quais são as energias principais que estão sendo trabalhadas para Escorpião no mês de agosto. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Escorpião. Ok, caiu aqui a carta Baby Steps, passinhos de bebê. Action, ação, siga a sua intuição antes que faça sentido. Aqui você vai ser guiado a dar os primeiros passos, mesmo sem que faça muito sentido para você naquele momento. Ok? E a outra foi Inner Earth, terra interior. Você vai sobreviver isso, novas soluções e novos começos. No final do deck tá o aterrado, aprendendo como ser humano no mundo, mas não para o mundo. Uau! O que eu sinto aqui, Escorpião? Eu sinto que essa energia que você vai começar a trabalhar aqui no mês de agosto é um novo impulso para uma vida completamente nova, só que não é uma coisa que vai começar de uma vez, de um momento para o outro, não é uma coisa que vai acontecer repentinamente. Você vai passar por uma transição de uma realidade para outra, de um estado para o outro, é uma transformação que vai acontecer. E essa transformação é muito profunda, só que ela não vai acontecer de uma hora para outra, ela vai acontecer gradativamente. Mas agora no mês de agosto eu vejo que vai ser o início, porque para muitos de vocês esse mês de agosto vai ser um mês um pouco conflituoso, um pouco com algumas tensões, com algumas dificuldades, e você vai saber que isso só está acontecendo porque você está sendo direcionado, guiado para um novo caminho, para se aprimorar, ou para mudar o direcionamento. Por isso vamos ver com o tarô agora. O que o tarô tem para dizer para Escorpião? O que o tarô tem para dizer para Escorpião? Como o Escorpião deve trabalhar essas energias ao longo do mês de agosto? Como o Escorpião deve trabalhar essa energia ao longo do mês de agosto? Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Caiu aqui a carta da morte, caiu a carta do 7 de espadas. Como Escorpião, 9 de ouros. Como o Escorpião deve seguir, 3 de ouros. Ok, foram muitas. Escorpião deve usar essa energia. Carta da temperança. No final do deck, um 8 de paus. Ok. O que é o mais interessante aqui logo de início, né, da sua leitura? É que você começa com o arcano 13 e termina com o arcano 14.
Arcano 13 é a carta da morte, não é? E o arcano 14 é o arcano da temperança, que me fala um momento de transição. A carta da morte fala sobre transformação, sobre transição de um estado para o outro. Por isso que representa a morte em si, porque você deixa de viver num lugar ou de uma forma, fazendo algo, para viver de uma outra forma, para ser uma coisa diferente, para fazer uma coisa diferente. E a carta da temperança representa cura, representa adaptação, adaptabilidade, flexibilidade. Por isso, a carta da temperança fala sobre o conteúdo. Você tá vendo aqui essas duas taças passando essa água de um lado pro outro? É como se você fosse essa água e você está sendo moldado a ter um novo recipiente. Por isso, enquanto você ainda não está do jeito que o universo precisa que você esteja, você vai sendo moldado, vai sendo esticado, manipulado, até que você consiga ter a forma necessária para chegar àquele lugar que você precisa de chegar. No centro do jogo, entre a morte e a temperança, a gente tem aqui um 7 de espadas, um 9 de ouros e um 3 de ouros. Que tá me falando o quê? 7 de espadas, uma das questões que estão sendo trabalhadas principalmente é a sua autoconfiança. E a segunda questão é a questão financeira, sua vida financeira. Por isso, o que é esse momento de transição? Você vai passar de um momento onde você era uma pessoa que não era tão autoconfiante, que tinha muita dificuldade em desenvolver aquilo que você imagina, desenvolver a sua visão, fazer aquilo que você deseja. E também era uma pessoa que tinha muitas restrições a nível financeiro, muitas restrições a nível daquilo que você deseja ter como estabilidade financeira para que você consiga viver bem. Por isso, esse momento de transição é para que você consiga chegar a esse lugar onde você não tem mais a desconfiança do seu propósito, onde você não duvida mais daquilo que você precisa de fazer e você tenha todos os recursos que você precisa para que você tenha a sua estabilidade financeira, a sua estabilidade material. 3 de ouros fala também sobre companheiros, pessoas próximas que tenham o mesmo propósito que você, que sejam também que tenham a mesma visão que você, que sejam pessoas fiéis. Por isso, para resumir, esse momento de transição é um momento que está muito mais voltado para sua carreira, para sua vida financeira, para sua estabilidade pessoal, aquilo que faz com que você encontre o brilho em ser você. E nisso toca a autoconfiança e a estabilidade financeira. No final do deck, um 8 de paus e embaixo uma torre, que tá me falando aqui de algumas notícias rápidas, algumas mudanças rápidas, algumas alterações repentinas. Agora, o que é o propósito aqui dessa transição? Essa transição vai te levar a esse lugar de mais estabilidade financeira e mais autoconfiança. Quanto tempo? Isso depende de cada pessoa, depende do momento que você está vivendo, depende da situação que você está vivendo atualmente, ok? Por isso, o que nós temos aqui principalmente para o Escorpião? O que nós temos aqui principalmente para Escorpião?
Qual é o principal trabalho? Peraí. Ok. O que nós temos aqui para Escorpião? Mês de agosto. Como Escorpião deve lidar com essas energias ao longo do mês de agosto? Como Escorpião deve lidar com essa energia ao longo do mês de agosto? Como o Escorpião deve lidar com essa energia ao longo do mês de agosto? Gratidão. Aqui é morte. Rei de Copas. O que é o 7 de Espadas? Imperatriz. O que é o 9 de Ouros? A Estrela. Uau. O que é o 3 de Ouros? A Temperança, novamente. E o que é a Temperança? Rainha de Paus. No final do deck, um Cavaleiro de Copas. Como é que Escorpião deve lidar aqui com essa energia de transição, esse momento de transição? Debaixo da morte sai aqui o Rei de Copas. Tá falando aqui para que você tenha carinho, compaixão e paciência pelo seu momento. Há muita coisa que está guardada, há muita coisa que está presa na garganta, que está presa em níveis que são invisíveis aos olhos, mas que vão começar a sair a partir de agora, porque é um desbloqueio, né? A gente tem carta, tanto é que a gente tem a Temperança. A carta da Temperança é a carta das águas, e as águas, elas estão conectadas a emoção e a limpeza. Por isso, aqui você precisa de saber dar espaço para essa limpeza das suas águas. É um momento de transformação muito profundo. Por isso, podem ocorrer muitos momentos de choro, muitos momentos de catarse, onde você pode não saber por que está chorando, nem de onde é que vem essa sensação ou sentimento. Aqui o segredo é, no momento em que isso acontecer, é sentir, parar para sentir o que você tem que sentir. Tá muito forte? Escreve sobre isso, ou pinta, ou desenha sobre isso. Tá muito complicado, tá muito difícil gerir? Faz uma conversa no espelho, conversa com você, falando tudo aquilo que você está sentindo e tudo aquilo que você está vivendo naquele momento. Se você sente, abra espaço para o sentir. Se você não souber o que fazer com isso que você está sentindo, então apenas se sinta, ou sente-se com o sentimento, para você ouvir o que ele tem para dizer, o que aquela sensação está te fazendo lembrar, o que aquele sentimento está te fazendo lembrar, que vontades o seu corpo está te colocando para fazer quando aquele sentimento vem. Aí, ok. Para, ouça e faça aquilo que precisa ser feito. Como se fosse um pai conversando com um filho que não sabe como lidar com aquela emoção. Você é o pai que vai falar com a sua emoção e entender o que ela está tentando te falar. Ok? E aqui você dá esse espaço para essa limpeza. Você precisa de dar esse espaço para essa limpeza. Debaixo do 7 de Espadas, a gente tem aqui a carta da Imperatriz. E esse é engraçado, né? Porque primeira jogada, primeira fila, a gente saiu com 2 arcanos maiores nas pontas e 3 arcanos menores no meio. E aqui na segunda fila a gente tem 2 arcanos menores nas pontas e 3 arcanos maiores no meio.
que isso, não é à toa também, como é óbvio, nada é à toa. O que eu acho muito interessante que eles estão tentando te passar é o segredo para você passar por essa fase o mais rapidamente possível. Como é que você faz para que você consiga concluir tudo aquilo que precisa ser concluído durante essa fase para que você já consiga se curar mais rapidamente? Primeiramente, o que você precisa de fazer? Imperatriz debaixo do 7 de espadas. Saiba cuidar do seu feminino. O que é cuidar do seu feminino? É você parar para se ouvir. É você parar para criar. É você parar para se arrumar. É você dar espaço para ser a criação que você veio ser. Seja, mesmo que você não tenha uma intenção com aquilo que você vai fazer, mas se você sente que tem que fazer algo, apenas faça. Não se sinta culpada por estar perdendo tempo, ou por não ter tempo para fazer aquilo, ou estar forçando, deixando de fazer outras coisas para fazer aquilo. Não pense assim. Sinta esse sentimento e faça. Porque aqui há uma mente criativa e há um lado criativo muito profundo querendo se expressar através de você e que vai te dar muito mais retorno do que aquilo que você está fazendo agora, mas você precisa de parar para ouvir. Se você não parar para ouvir, você não vai saber o que é. Vai estar sempre duvidando de você e de qual é que é o caminho. Que tudo aquilo que você precisa de fazer é ouvir as suas próprias ideias. Quando você para ouvir as suas próprias ideias, aí sim você sabe o que fazer. Por isso, conselho número 1. Pare para criar. Pare para sentir. Pare para se cuidar. Conselho número 2. Debaixo do 9 de ouro saiu aqui a carta da estrela. E aqui o 9 de ouros com estrela embaixo, a mensagem principal, o conselho principal que eles estão tentando te passar é: o retorno financeiro que você procura, ele chega quase como por magia a partir do momento em que você sabe o que fazer. Por isso, se você sente medo de parar, porque se você parar não vai ter como ter dinheiro para se sustentar ou fontes que te ajudem a chegar onde você precisa chegar, porque você tem esse medo, não é? Não posso parar porque senão não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer. Por causa disso, você acaba não conseguindo ver aquilo que você precisa de ver. Mas aquilo que eles estão dizendo é: se você se der esse tempo, por muito pouco que possa parecer, mas colocar alguma forma de criatividade na sua rotina, tempo para ouvir as suas próprias ideias, o retorno disso vai ser tão maior do que continuar fazendo o que você está fazendo agora, que você não tem nem noção. Se você soubesse, você não continuaria nem mais um minuto. Mas como a gente sabe que a mente é traiçoeira, aquilo que é o maior conselho que eles te dão é: crie uma estratégia. Se existe um tempo onde você está desperdiçando tempo com coisas que não são interessantes para você ou para sua vida, então utilize esse tempo para você se ouvir. Como é que você vai se ouvir? Tirar todo tipo de distrações externas, celular, televisão, tudo aquilo que esteja relacionado com a internet, rádio, música, tudo, filmes, tudo. Tirar todo tipo de distrações, livros, tirar livros também, tudo mesmo. E pegar uma folha branca, pincéis, caneta, papel, seja o que for,
e se permitir criar. Não interessa o que, mas se permitir criar. Imagina que você coloca assim, tem 1 hora por dia, que eu costumo estar sempre rolando o feed do TikTok. Então, durante uma semana, 1 hora por dia, só para você experimentar, não é porque o ideal é que você continue, mas para você enganar o seu próprio cérebro, você fala, durante uma semana, por 1 hora por dia, eu vou parar para criar. E aí, deixa rolar, sem nenhum guia, sem nenhuma intenção específica. Só vai. Você não tem noção da magia que vai acontecer na sua vida. Debaixo do 3 de ouros, temos a carta da temperança. E aqui o terceiro conselho que eles estão falando é: as pessoas certas que você precisa para colocar em prática, seja lá o que for que você tenha em mente, ou que você queira desenvolver, vão surgir no momento certo. Por isso você não precisa de se preocupar. Por exemplo, vamos imaginar que você é uma pessoa que tem vontade de colocar um projeto em prática, que eu tô vendo muito isso, essa energia. Tipo, quero começar um podcast, quero começar um negócio, quero começar a vender um produto online. Seja o que for. Você tá pensando assim, que eu preciso, para eu conseguir fazer isso, eu preciso de uma pessoa para fazer isso, isso e isso. Mas para eu fazer essa coisa, eu preciso de uma outra pessoa para me ajudar nisso, nisso e nisso. Porque você tá pensando muito em tudo aquilo que você precisa, você acaba não focando nas ferramentas que você já tem. Por isso, foque nas ferramentas que você tem e faça com aquilo que você tem. No momento certo, as pessoas certas vão surgir para te ajudar, ok? Debaixo da temperança, temos aqui a Rainha de Paus. A última coisa que eles querem te falar é: essa cura que está acontecendo com você, ela se torna mais eficiente, mais rápida, a partir do momento em que você aprende a confiar na sua intuição. Quanto mais você confia na sua intuição, mais rápidas são as mudanças. Quanto mais rápidas são as mudanças, maiores são os acontecimentos. Mas, se você duvida daquilo que você é capaz de fazer, daquilo que você pode fazer, então as coisas ficam paradas e fica naquela roda que não gira, sabe? Fica só naquela gangorra. E não vai. Cavaleiro de Copas no final do deck, que tá me falando aqui sobre você estar aprendendo a amar o seu caminho, aprendendo a se apaixonar por cada momento e cada instante. É uma longa jornada ainda, porque eu vejo que são pessoas aqui que estão muito cheias de feridas que foram adquiridas ao longo da vida, mas que a partir de agora você vai começar a viver uma vida mais tranquila. Mas para que você consiga viver essa vida mais tranquila, você precisa de se sentir mais tranquilo, ok? Por isso, você precisa de se dar espaço para se ouvir, se dar espaço para se amar, para se cuidar. Enquanto você não der esse espaço, o mundo não vai te dar esse espaço, ok? Ok. Bom, qual é mensagem, conselho, direcionamento? Mensagens, conselho, direcionamento para Escorpião no mês de agosto. Mensagem, conselho, direcionamento para Escorpião no mês de agosto. Mensagem, conselho, direcionamento para Escorpião no mês de agosto. O que é morte com Rei de Copas? Nove de espadas. O que é o 7 de espadas com a imperatriz? E caíram duas.
7 de ouros e a papisa. O que é o 9 de ouros com a estrela? Duas novamente. Olha. 7 de paus e 5 de espadas. O que é o 3 de ouros com a temperança? Ah, não, gente. Agora foram muitas cartas. O que é o 3 de ouros com a temperança? 6 de ouros. O que é a temperança com a rainha de paus? 7 de espadas. Só 3 setes aqui. E o As de ouros no final do deck. Interessante. Muito interessante. Ok, mensagens ou conselhos? 9 de espadas. A gente falou das catarses. Então, esperam-se algumas noites sem dormir, alguns momentos de muito choro, como eu já falei, mas não ache que a sua vida vai se resumir a isso a partir de agora. Não pense que é isso só que vai ser a sua vida, entende? Saiba que você tá realmente desbravando aqui um novo caminho. Mas para que você consiga desbravar esse novo caminho, você precisa de reconhecer o caminho que você se encontra. E para você conseguir reconhecer esse caminho, é necessário que você se permita sentir o que precisa de sentir, ok? Por isso, se precisar chorar, chore. Se precisar fazer uma corrida, dar uma volta e gritar, grita. Mas não se preocupe. Você está chegando no caminho que você precisa de chegar. Debaixo do 7 de espadas e da imperatriz caiu aqui a papisa e o 7 de ouros, que está me falando que você sabe do momento certo das coisas. E lembre-se sempre que tudo aquilo que você precisa vai chegar na hora que você precisa. Por isso, se tem alguma coisa que não está presente fisicamente na sua vida, não é porque ele falta, mas é porque você não precisa dele ali naquele momento, de fato. Por isso, confie na sua intuição, que você vai aprender a ter a paciência necessária para esperar aquilo que precisa de esperar. Debaixo do 9 de ouros e da estrela caiu um 7 de paus com um 5 de espadas. Eu vejo aqui algumas batalhas sendo travadas, algumas pessoas sendo deixadas para trás, algumas intrigas que você não queria estar no meio, não queria estar envolvido, vai acabar se envolvendo. Mas isso é só porque o universo está te tirando das conexões que você não pode mais ter para te levar para o caminho que você precisa e merece estar. Por isso, mesmo que pareça injusto, mesmo que pareça que tá todo mundo contra você, lembre-se que aquilo só tá acontecendo porque você tá sendo tirado de um lugar que não te pertence mais para ser colocado num lugar onde você é muito mais valorizado e tem exatamente aquilo que você merece. Depois nós temos o 3 de ouros com a temperança e o 6 de ouros. Trocas justas. Lembra da gente falar que as pessoas certas, no momento certo, vão estar na sua vida? Então, você vai saber quem são as pessoas certas, porque você não vai precisar de pedir nada para essas pessoas. Você não vai precisar que elas façam nada
além daquilo que elas querem fazer. Entende onde é que eu quero chegar? Porque aquilo que você quer vai estar totalmente em ressonância com aquilo que elas querem fazer. E por isso vão ser trocas totalmente justas, em todos os sentidos. Por isso não se preocupe. Aquelas pessoas que não estão dando aquilo que você merece, aquilo que você quer, ou não estão dando, não estão fazendo, ou não estão trocando com você ao longo da sua vida aquilo que você acha que é justo e aquilo que você acha que merece. Se elas não estão fazendo isso, é porque não são as pessoas que precisam de estar com você naquele momento, ok? Depois temos, debaixo da temperança e da rainha de paus, um 7 de espadas novamente, que aqui a gente reforça. Você consegue ultrapassar tudo isso muito rapidamente se você confiar na sua intuição. Mas eu vejo uma pessoa aqui que não confia quase nada na sua intuição. Mas a gente precisa de reforçar aqui essa autoconfiança, a gente precisa de reforçar aqui esse autoconhecimento para que você saiba o que é a voz da mente e do ego e o que é a voz da consciência. No final do deck, a gente tem aqui um as de ouros com as de copas logo embaixo. É uma nova oportunidade, sabe? No início vai parecer que você está num momento confuso e conturbado da sua vida. Só que logo em seguida você percebe que foi a maior oportunidade e o maior presente que você recebeu em toda a sua vida. Você vai ver. Conselho final do Osho. Qual é o conselho final do Osho para Escorpião? Qual é o conselho final do Osho para Escorpião? Qual é o conselho final do Osho para Escorpião? Gratidão, meus irmãos, gratidão. Conselho final para Escorpião. Depois, caiu 4 de espadas, o adiamento, rei de espadas, o controlo, 3 de espadas, o isolamento. No final do deck, a carta dos amantes. Qual é o conselho final do Osho? Pra já a gente tem 3 cartas de espadas, que a gente tá falando aqui da mente. A sua mente pode querer controlar muito as coisas, e isso te leva ao isolamento e ao adiamento. Porque a sua mente quer controlar aquilo que está acontecendo, quer saber o que está acontecendo, quer entender o que está acontecendo, o que ela vai acabar por fazer? Vai fazer com que você adie a sua realização, adie o momento em que a sua vida chega àquele lugar, aquele propósito que você tanto anseia, e também que você se isole, que você não esteja com as pessoas ou encontre as pessoas que precisam de estar com você. Por isso, atenção a essa mente. E amantes, a gente está falando, né, de decisões e encontros. Há decisões que vão precisar de ser tomadas. Há pessoas que serão cortadas da sua vida, mas há também novos encontros. Por isso, você não precisa de se preocupar também sobre as pessoas que estão saindo da sua vida ou as pessoas que estão se afastando, ou que você tem que se afastar. São decisões que você precisa de tomar para te levar ao lugar onde você precisa chegar. Ok? Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa leitura. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.